Graças a paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Sou o irmão Van, aqui, direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro, capital da Paraíba, João Pessoa. Aqui em João Pessoa, na Paraíba, está quente, está esquentando cada vez mais. Este verão vai ser muito quente, mas tudo dentro do conforto, tudo dentro do programado, tudo dentro da natureza. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero dar continuidade a esse estudo muito, como eu disse no vídeo passado, muito bom. Então, se você não assistiu, eu convido você, eu peço a você que assista o vídeo passado para que você possa pegar o entendimento. E o tema é Jesus, o tema é esse. Jesus morreu por toda a humanidade? Se sim, outra pergunta. Todo ser humano, de Adão até o último que nascer, será salvo? Aí é a questão. Se Jesus morreu por toda a humanidade, por todos os seres humanos, então seria lógico dizer que todo ser humano tem que ser salvo. Todo nasceu, independente do que ele seja, qual a religião, o que ele pratica, o que ele faz, o que ele pensa. Por quê? Se Jesus morreu por todos, então Jesus deu o direito, deu o poder de salvar todo ser humano. Esta é a corrente teológica que existe no meio evangélico, em afirmar, em dizer que Jesus morreu por toda a humanidade. Agora, existe também uma doutrina, um ensinamento, um ensino, que Jesus morreu por todo o ser humano, por toda a humanidade, mas nem todos serão salvos, porque algumas pessoas, alguns pecadores, eles têm o poder de rejeitar a graça e, sendo assim, rejeitar a salvação. Então, esta é uma doutrina errônea, é uma doutrina falsa em dizer que o homem tem o poder de rejeitar o convite de Deus. Há alguns versículos que dar a entender, mas quando você vai buscar, dentro do contexto, você vai perceber que Jesus, na verdade, meu irmão, minha irmã, Jesus não morreu por toda a humanidade. E outra coisa, viu? Não se assuste, não. Nem todo ser humano, nem todas as pessoas serão salvas. Salva no sentido de vida eterna em Cristo Jesus. Vida eterna, ou seja, passar toda a eternidade no reino eterno de Cristo Jesus. Aí sim a gente está falando de salvação. Então, vamos aqui, eu vou citar apenas dois. No vídeo passado eu citei diversos versículos e poderei até citar mais versículos que dar a entender que Jesus morreu por toda a humanidade. Vamos ver aqui, e outra coisa, e qual o sentido da expressão do texto, da palavra todo ou toda. Então, vamos ver aqui, eu vou citar apenas dois versículos. O texto dizendo que Jesus morreu por toda a humanidade, por todo o ser humano. E o outro, aliás, vou citar dois. E o outro dizendo que Jesus não morreu por toda a humanidade, por todo o ser humano. Então vamos aqui, João capítulo 1 é forte, todos os dois lados são fortes, mas só tem uma verdade. Hoje, se Jesus
A questão é essa. Se Jesus morreu por toda a humanidade, irmão, toda a humanidade tem que ser salva. Não há essa em dizer que, não, Jesus morreu por todo mundo, por toda a humanidade, mas o homem é salvo se ele quiser. Não existe essa falácia, não existe. Ou Jesus morreu por todos e todos serão salvos, ou Jesus não morreu por todos e por isso que nem todos serão salvos. Ok? Eu vou mostrar para você alguns textos ou vários textos dizendo que Deus não quis salvar pessoas, dizendo que o sacrifício de Cristo não foi por todo mundo. Vamos ler aqui, primeiro vamos ler aqui, Hebreus, certo? Capítulo de número 10, versículo de número 5, que diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. 6. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. 7. O 7. Então eu disse, aqui estou no livro, está escrito, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Isto é o texto se referindo ao Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo. 8. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Preste atenção, conforme a lei foram realizados sacrifícios, ofertas, holocaustos, e Deus, chegou o tempo determinado da reforma, chegou o fim da era dos judeus, o fim da lei, e Deus já não estava mais, já não se agradava mais, havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos, e ofertas pelo pecado, não quiseste, Deus não pediu isso de Jesus. Por quê? Porque Jesus era o fim da lei e o sacrifício de Cristo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, salvaria, o seu povo, o seu povo. 9. Então completou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade, e assim ele cancela o primeiro padrão, a primeira, a antiga aliança, um antigo pacto. O primeiro padrão, a antiga aliança, o antigo pacto, para estabelecer o segundo, a nova aliança, um novo pacto feito em Cristo Jesus, através do seu sangue. E por essa determinação, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus. Preste atenção aqui agora. Fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Não precisava mais do sacrifício da lei, as ofertas, os cerimoniais, os mandamentos da lei de Moisés. Aqui parou em Cristo, porque daqui por diante Deus aceitaria, o sacrifício de seu filho através do derramamento de sangue. O 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Por intermédio da lei, o sacrifício da lei, de sacrifício de bode, a matança de bodes, de animais, de touros, não mais, Deus não estava mais aceitando, para que o perdão dos pecados, e esse sacrifício através da lei de Moisés não removeria mais os pecados do seu povo. Agora o 12, olha o 12, Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício, presta bem atenção aqui, pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, Jesus,
havendo oferecido na cruz do Calvário, no ano 33 da primeira era do primeiro século, ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados. Morreu, acabou-se. Jesus ofereceu, apagou, redimiu, aniquilou o pecado na cruz. Agora, aqui é que está o detalhe. Jesus, olha só, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Então, o sacrifício de Jesus. Aqui é que começa. O sacrifício de Jesus pelos pecados foi por toda a humanidade ou pelo seu povo? Então, aí começa, meu irmão, toda uma história. Aí começam as divisões. É aquilo que eu falei. Então, vamos ver agora, a partir de agora, se o sacrifício de Jesus foi para salvar, remir, né? Apagar os pecados dos eleitos, do seu povo ou de toda a humanidade. Então, eu vou pegar aqui 2 versículos de cada para a gente começar o nosso debate aqui, né? O nosso estudo. 1 João, capítulo 1, versículo 29. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 29, perdão. 29. Presta bem atenção aqui, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, esse versículo é forte para dar entendimento aos teólogos ou ao pensamento, à teologia, a corrente teológica, em afirmar que Jesus morreu por toda a humanidade, certo? O segundo versículo é esse aqui, ainda em João, capítulo 3, versículo de número 16. Olha o que diz. Então, aqui diz que Jesus morreu para tirar o pecado do mundo. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo também é muito usado também para dizer que Jesus morreu por toda a humanidade. Porém, este versículo não ajuda a corrente teológica em dizer que toda a humanidade será salva. Por quê? Olha aqui, quando você vai olhar direitinho este versículo, você vai perceber que dentro deste mundo aqui, nem todos serão salvos. Como assim, irmão Van? Olha só. Porque Deus amou o mundo. Beleza, Deus amou o mundo. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo mundo fosse salvo se cresce nele. Ou seja, todo mundo fosse salvo pelo sacrifício de Jesus. Mas o texto não diz isso. Então, aqui prova que o sacrifício de Cristo, esse João 3,16, Jesus não se sacrificou pelo mundo todo, ou por todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as gerações, né? Mas diz que Deus amou o mundo. Agora, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aqui o mundo, todas as pessoas, aqui todo singular, todo aquele, né? Toda aquela pessoa, né? Que crê, aí agora vai partir para o dom da graça, da salvação, que é o dom que vem de Deus, que é o dom do Espírito, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom. O quem crê será salvo. Então, nem todos serão salvos, porque nem todos, você vai ver daqui para frente, que nem que Deus, assim como Deus deu o dom da salvação para que pessoas pudessem crer, eu vou citar aqui eleitos, os escolhidos, né, o seu povo pudesse crer, assim também Deus também manifestou um dom para que pessoas não crescem nele. Vamos lá. Então, 2 versículos, né? 1 João, João 1,29, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e João 3,16, né? Que Deus amou o mundo. Agora,
Olha só, se o sacrifício de Cristo foi para perdoar e salvar todos os pecadores, Jesus morreu por todo mundo ou pelo seu povo? Mateus capítulo 1, agora vamos para o outro lado da moeda. Você vai ver que esse texto aqui diz que Jesus não morreu por toda a humanidade e que Jesus morreu apenas pelo seu povo, pelos eleitos, pelos escolhidos. Mateus capítulo 1, Mateus capítulo de número 1, versículo 21. Presta bem atenção aqui, ó. Ela dará à luz um filho e ele lhe porás o nome de Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus, o sacrifício de Jesus não foi, segundo esse texto aqui, o sacrifício de Jesus não foi para salvar o mundo todo, mas para salvar o seu povo dos seus pecados. Também poderia ver aqui Marcos capítulo 14, 24, para a gente concluir. Tem diversos versículos, mas a gente pode ler apenas, só para a gente ter uma ideia, né, do que a gente está estudando, a profundidade. Marcos capítulo 14, versículo 24. Então lhes revelou, e isto no momento da Páscoa, no momento da Páscoa em Cristo e os seus discípulos. Então lhes revelou, isto é o meu sangue, o sangue que seria derramado na cruz. Dias depois, ele fez a Páscoa com seus discípulos, aqui simbolizou uma tacinha de vinho com um pedaço de pão, né, com pão asmo, não foi um pedacinho de pão, foi uma taça de vinho e um pedaço de pão. Não é isso que é oferecido hoje, não é esta vergonha da religião que oferece uma tacinha com um pedacinho de pão e dizer que aquilo ali é o corpo e o sangue de Jesus. Isto é uma vergonha para a religião evangélica. Então, lhes revelou, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Muitos não é toda a humanidade, muitos não são todos. Muitos é uma parte do todo, certo? É uma terça parte, é uma quinta parte, é meia parte, mas não é o todo. Então, aqui diz que Jesus também não morreu por toda a humanidade, mas por muitos. Esses muitos aqui, né, podemos também denominá-lo como escolhidos, ou seu povo, eleitos, predestinados para herdar a salvação por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, esses dois versículos já nos dá um direcionamento para a gente tomar uma posição. E qual é essa posição agora? A pergunta é, se Jesus morreu por todo o ser humano, certo? Ou seja, toda a raça humana será salva? Essa é a questão, meu amado. Se Jesus morreu por todos, como afirmam uma boa parte da teologia evangélica, em afirmar que Jesus morreu por todo ser humano. Se Jesus morreu por todos, que sacrifício fraco de Jesus que não pode salvar toda a humanidade, ou que não salvou. Aos que Jesus morreu, aos eleitos pelo seu povo, como diz aqui, por muitos, esses muitos aqui, todos eles vocês vão ver que Jesus disse que nenhum escaparia da sua mão, que Jesus iria guardá-los até o fim. E por que a humanidade não será salva? E por que uma massa de pessoas não será salva, certo? Então, aqui, ó, Mateus, você vai ver aqui, certo? Bom, vamos caminhar aqui para frente agora. Jesus morreu por todo mundo, todas as pessoas, ou Jesus por todo mundo, por todas as pessoas, ou Jesus morreu apenas pelos eleitos. Existem duas escolas, vamos iniciar aqui agora, duas escolas, duas correntes dentro do cristianismo, duas correntes teológicas.
elas chegam a se distanciar, chegam aos extremos, divergem. Por quê? A escola do Calvinismo, Calvino, diz que ensina que Jesus morreu para salvar os eleitos, certo? Os escolhidos. Então, o Calvino, quem acredita nessa corrente teológica, diz que Jesus morreu apenas pelo seu povo. Mateus, aqui, pelos eleitos, né? Que o sangue de Jesus foi apenas pelos eleitos, pelo seu povo, pelos seus escolhidos. Também uma outra corrente teológica, uma outra escola conhecida como os arminianos, creem e ensinam que Jesus morreu por todos, por toda a humanidade. Porém, nessa corrente teológica que Jesus morreu por todos, nem todos serão salvos, porque eles têm o poder de escolher ou de rejeitar a graça salvadora de Cristo Jesus. E isto, no mínimo, chega perto de uma heresia, aberração, quando dizem que o pecador, ele tem o direito ele tem a liberdade de escolha, de escolher se será salvo ou não. Isto, no mínimo, beira a loucura na letra, né, de um falso entendimento. Mas tudo bem, vamos caminhando por aqui. Então, Calvino ensina que Jesus morreu pelos eleitos, pelos escolhidos. Armínio, os que seguem a doutrina os arminianos, creem e ensinam que Jesus morreu por toda a humanidade. Agora, vamos devagarzinho aqui, e você vai perceber que os textos usados, você vai esquecer Armínio, eu não sigo nem Armínio, eu não sigo nem não sou calvinista, não. Eu creio que Jesus morreu por isso aqui, pelos muitos. Eu creio que Jesus morreu por isso aqui também, ó. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Pronto. Aqui, ó. E dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Seu povo não é a humanidade. Ele salvará a humanidade? Ele salvará a raça humana? Ele salvará todo ser humano? Não. Ele salvou um grupo escolhido, pessoas escolhidas, eleitas, seus filhos dos seus pecados. Então eu creio desta forma. Esqueça Arminiano, esqueça Calvino e vamos agora aqui aos textos usados para afirmar que Jesus morreu para toda a humanidade, que o sacrifício de Cristo foi para salvar toda a humanidade. A salvação é para todos, sem limites. É o que ensinam, certo? A doutrina calvinismo, né? Os calvinistas ensinam que Jesus morreu para salvar, os arminianos ensinam que Jesus morreu por toda a humanidade. E os textos que eles usam, Lucas 10:10. Olha só, vamos devagar aqui agora, que eu tenho que prestar conta desses textos, porque senão é um assunto muito importante. Senão vou dizer, irmão Van, o senhor usou apenas um texto, né, para a doutrina de que Jesus morreu por toda a humanidade, né? Isso não se faz, isso é injusto. Vamos usar os textos que eles usam, pelo menos os principais. Lucas 10:10. Lucas, capítulo 10, versículo de número 10, que diz, Lucas 10:10. No entanto, eu vou usar o texto, porque se eu for para o contexto, meu irmão, eu vou passar 10 horas aqui. Aí eu vou ter que fazer 20 vídeos, preparar 20 estudos, eu podendo citar apenas o texto, aqui o versículo, aí você lê o contexto, você faça essa ajuda aí na tua Bíblia. Lucas 10:10. No entanto, quando entrardes numa cidade,
Lucas 10, deixa eu ver se é Lucas 10. Lucas 19, versículo 10. Agora vai. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eles dizem aqui, ó, está perdido. Quem está perdido? É o que sustentam, o que levantam, é este pensamento que ensina os arminianos para dar base ao seu pensamento em dizer que Jesus vai salvar todos, porque eles dizem que toda a humanidade estava perdida no pecado em Adão. Por isso, eles dizem, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, esse é um versículo que eles usam. Jesus morreu por todos, porque toda a humanidade estava perdida, então Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Entendeu aí? Agora, João 1,29, eu já citei, né? Eles dizem que, vamos citar o versículo, capítulo 1, versículo 29, aqui, ó. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirar o pecado do mundo. Então, eles dizem aqui, Jesus, eles dizem, os que creem, eu estou citando os textos da corrente teológica arminiana, onde eles ensinam nas escolinhas dominicais, sabatinais, Salão do Reino, que ensinam que Jesus morreu por toda a humanidade, por todo ser humano. Esses textos que eu estou citando primeiro. Então, Lucas 19:10, João 1:1, ele diz que tira o pecado do mundo. Aí ele cita aqui, mundo aqui não que tira o pecado dos eleitos, dos escolhidos. Eles citam isso aqui. Então, Jesus morreu para tirar o pecado do mundo e não só dos eleitos. Está entendendo? Outra coisa, João 3,16, mesma coisa. João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo. O mundo. Então, Deus não amou só os escolhidos. Deus amou o mundo. Ok? João 4, ainda, capítulo 4 de João, versículo 42. Então disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eles dizem aqui também, usam esse texto para dizer que Jesus não morreu somente pelos eleitos ou pelos escolhidos, mas pelo mundo, ok? E isto, eles usam esses textos que eu estou citando, quem? A corrente arminiana, para afirmar que Jesus morreu por toda a humanidade. 1 Timóteo 4,10. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 4:10, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. O Salvador de todos os homens. Todos os homens, eles dizem, não é todos os escolhidos, mas todos os homens, ou seja, toda humanidade. Romanos 5:6, olha só. Romanos capítulo 5, versículo 6. 5:6. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. É forte ou não é? É forte. Entende? Então, como você sair desse versículo aqui? Toda raça humana pecadora em Adão, toda raça humana mergulhada na depravação total, toda raça humana em Adão
no pecado de Adão, na desobediência de Adão, mergulhada na impiedade. Aí o texto diz, Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 6, em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos. Aí ele diz, todos os eleitos, todos os escolhidos, não, eles dizem lá, por todos os ímpios. Então ele diz, se toda a humanidade vivia na impiedade, Cristo morreu por toda a humanidade. Vai guardando aí. Então, Romanos 5, 18 agora. 18. Portanto, assim como um só transgressor determinou na condenação de todos os seres humanos, toda a raça humana, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, a toda a raça humana, a toda a humanidade. Você está conseguindo captar? Não é fácil chegar assim e dizer, não, Jesus morreu pelos escolhidos, sem você examinar esse texto, esses contextos, né, os pensamentos, colocar na balança, ver o que é que o texto diz, o contexto, o que é que significa todos nesses contextos, mundo nesses contextos, né? Então, o próprio contexto, e para você poder chegar e dizer, não, Jesus morreu por toda a humanidade. Não, Jesus só morreu pelos eleitos. Ok? Devagar, vamos lá. Por isso que eu disse, é muito importante esse estudo, é muito esclarecedor. Hebreus 2:9. Hebreus 2:9. E a gente precisa ter o cuidado, principalmente, né, nós que pregamos na graça, para quando chegar assim não jogar, porque você vai ter lá na frente pessoas que vai está lhe vendo, está lhe ouvindo, está vendo seus textos, e existe, né, uma refutação. Aí você fica sem base, né? Você fica sem graça quando alguém vai lhe refutar dentro da própria Escritura. Romanos capítulo 2, versículo 9. Observamos, no entanto, aquele que por um homem foi feito menor. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Todos, né, os arminianos afirmam que, eu estou citando arminiano porque você estuda teologia, você sabe o que eu estou falando, né? Arminiano é a corrente teológica que diz que Jesus, o sacrifício de Cristo, foi por toda a humanidade. O calvinismo, que é outra corrente que é oposta, né? Que não se batem, que não se unem, afirmam que Jesus morreu apenas pelos eleitos, escolhidos, predestinados à salvação. Hebreus 2:9 diz que Jesus aqui, que o sacrifício de Jesus foi por todos. 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15. Vamos já fechando aqui essa parte aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15. Olha só. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Um morreu por todos. Todos aqui, segundo a corrente escatológica, teológica, dos que afirmam que Jesus morreu por toda a humanidade, usa também este versículo para dizer que Jesus morreu por todos. Todos aqui, todo ser humano, toda a humanidade. E o 15, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E eles morreu por todos. Será que esse todos aqui é referente a toda a humanidade? Bom, mas eles usam este versículo. Romanos 3, estamos já concluindo. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, eles dizem, Jesus morreu por todos.
Todos não estavam em pecado? Então todos pecaram, né? Ele diz, todos os homens, toda a humanidade pecou. Então Jesus morreu também por todos. E, finalmente, 1 João, aqui, 1 João capítulo 2, versículo de número 2. Deixa eu ver se é isso aqui. 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Aí você vai dizer, irmão Van, eu pensava que Jesus tinha morrido apenas pelos eleitos, porque você não tinha visto esses versículos ainda, não é verdade? Mas não se assuste não. Eu acredito, né, e vou mostrar para você que Jesus morreu apenas pelo seu povo, como está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21, pelos eleitos, pelos escolhidos, para aqueles que estavam predestinados ou destinados a herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Todo mundo. Então, esta primeira parte aqui eu mostrei, este pensamento, esta escola, esta corrente, esta doutrina teológica que ensina, que veio de Armínio, certo? São os arminianos que creem e ensinam que Jesus morreu por todos ou por toda a humanidade. Se você não entendeu, volta ao vídeo, assiste, escreve aí, anota aí os versículos. Agora, no próximo estudo que você não vai perder, sim, ainda tem João 3,17, o mundo fosse salvo por ele. Mateus 24,14, pregar ao mundo inteiro. Mateus 28, 19 e 20, fazer discípulo em todas as nações, ao mundo todo. Marcos 15, 16, pregar por toda criatura. E Atos 1,8, até aos confins da terra. Então, esses versículos, né, são versículos chaves usados por esta corrente teológica em afirmar que Jesus morreu por toda a humanidade. Agora eu tenho uma pergunta para o próximo vídeo. Você não pode deixar de acompanhar, você não pode perder mais nenhum vídeo. Assista ao vídeo anterior, que foi a introdução a esse e os próximos, para depois você chegar a uma conclusão bíblica, teológica, dentro das Escrituras, que Jesus morreu apenas pelos eleitos. Mas no próximo estudo é uma pergunta simples e muito importante. Se o sacrifício de Cristo, presta atenção aqui agora para o próximo vídeo, se o sacrifício de Cristo foi para salvar toda a humanidade, eu pergunto aos doutores, por que nem todos serão salvos? Eis a questão. Se o sacrifício de Cristo foi para salvar todo mundo, toda a humanidade, de todas as eras, de todas as gerações, por que nem todos serão salvos? Deixa teu like, deixa aí, aperta o sininho aí das notificações no YouTube, e você que não é inscrito, dá uma força no canal Metanoia da Graça, né, aqui do irmão Van, de Cabedelo, e se inscreva neste canal para a glória de Deus. Paz de Cristo, não perca os próximos estudos. Paz a todos!